Muito boa tarde ao Brasil, muito boa noite a Portugal. Está no ar o programa Conectados pela Arte, aqui na rádio UFSILA. Eu sou a Mónica Mesquita e é um prazer imenso ter a vossa companhia em mais uma jornada pelo universo da criatividade. Hoje, o nosso programa atravessa fronteiras para unir a palavra ao traço. Temos a honra de receber o académico Celso Moraes F., um artista completo que transita com a mestria entre a poesia e a ilustração. Vamos descobrir como é que um escritor dá vida às suas imagens e como um ilustrador traduz o sentimento em versos. Preparem o vosso coração para uma conversa sobre inspiração, técnica e, acima de tudo, a paixão que nos une a todos, a arte. Sejam bem-vindos. Estamos a começar agora, às 18h35, mais ou menos, no Brasil, e às 21h35 em Portugal. Celso, é um prazer enorme ter-te connosco. Boa noite. Celso. Alô, alô. Seu microfone está desligado, Celso. Ah, sim, ele desligou aqui, tá. Opa, agora sim. Boa noite, Mônica, boa noite a todos os ouvintes. Oi, não está ok, tá ligado. Boa noite, Celso. Contratempos da tecnologia. Pois é, mas tá ligado aqui, ô Marceneiro, tá ligado. Mas eu não estava ouvindo você. Ah, ok. Mas ouviu tudo que eu falei? Ouvi sim. Então, Então vamos seja lá. muito bem-vindo. Seja muito Agora, bem-vindo. tá dando um eco aqui, será, Mônica, tá dando um eco grande aqui, um delay. Sim. Deve ser por causa do. Ó, deve ser porque está ligado também lá no estúdio e deve dar esse delay, não é isso? Não, talvez se desligasse um dos dois, de lá, quer dizer, não Não, funcionaria. se você desligar o volume da outra parte, você está com outro aparelho de áudio aí? Tem o meu notebook, né, só, assim, não sei como é que é a captação dele. Não, porque geralmente dá isso aí quando tem outro áudio por perto aí na transmissão. Ah, então peraí, deixa eu ver se é isso. Deixa eu só. Tem que ouvir só pela nossa conversa, Celso. Uhum. Não, Não, não pode beleza. ter outro aparelho ligado, senão faz eco. Ok. Ah, agora foi. Não, beleza. Agora vamos. Agora está valendo e. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos os ouvintes. E estamos aqui começando Boa noite. esse nosso encontro. Eu espero que dê tudo certo. Vai dar. Como é E que é você um se prazer sente, estar aqui. Celso? Eu agradeço muito a Sila por esta oportunidade de estar aqui para mostrar. Bem, Como é que você se sente neste momento? Está calmo? Marcelo, eu Caiu a deixei de ver. caiu a conexão dele. Vamos esperar um É, minutinho. tá bom. Obrigada.
Voltei. Tinha acabado a luz aqui, caiu a energia elétrica aqui. Alô? Então vamos lá, pessoal. Começando, você está perguntando aí sobre. Alô, está me ouvindo? Está um bocadinho baixo. Espera aí. Alô? Oi? Agora eu estou ouvindo bem. Ah, beleza, então. Então, como eu estava dizendo, né, você. Oi, beleza. Posso só apresentar você, Celso? Sim, sim, com certeza. Eu vou ler um pouquinho da sua biografia e depois começamos as questões, tá bom? Certo. Nascido no dia 22 de outubro de 1968, em Saint-Clair-Lândia, penso que pronunciei bem, Celso Moraes de Faria, ou Celso Moraes F., é escritor e desenhista quadrinista, sendo autodidata em ambos os ofícios. Tem livros publicados de modo solo e em antologias. Também publicou histórias em quadrinhos e foi professor por quase 2 décadas. Divorciado, tem 3 filhos adultos, integra a ASLA, Academia Saint-Clair-Calense de Letras e Artes, e a SILA, Confraria Internacional de Letras e Artes. Então, prezado Celso, antes de falarmos da sua obra, gostaria que nos falasse um pouco de si. Quem é o homem por detrás deste artista multifacetado, poeta e desenhista? Bom, então, me apresentando aí, eu gostaria de, inclusive, cumprimentar todas as pessoas, né, que eu já estou vendo aqui no chat, que já estão dando seu boa noite aí, alguns amigos que eu convidei. Então, nós queremos dar esse boa noite especial a todos eles, os amigos, tem uma Nora aí também, e por aí vai. E eu respondo a sua pergunta da seguinte maneira, acompanhando, inclusive, deixa eu só explicar que eu estou passando essas imagens aqui, para acompanhar o que eu estou dizendo. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que eu me vejo assim como uma pessoa multifacetada, um ser bipartido que acaba sendo duas partes, né, que se completam, e bem entendido que essas duas partes são apenas no sentido do artista, né? Porque eu, você, todo mundo somos mais do que duas partes, né? Então somos mais parecidos com essa outra imagem aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu me coloco como um desenhista que escreve e um escritor que desenha. Então, são duas coisas que se complementam, assim como você perguntou aí, são duas coisas que se completam. Às vezes eu escrevo um conto e já tenho uma ideia para um desenho a partir daquele conto, às vezes eu desenho e quero escrever isso a outra, né? São duas partes que se complementam. E quem é o artista, o homem, quem é o ser humano por trás dessas artes? Então, no caso aqui, nós temos, isso aqui até ilustra um pouco do que eu estou dizendo, que tem os dois lados aí da coisa, né? Tem o desenhista, tem o escritor, então a gente nunca pode dizer eu sou só uma coisa. Então são duas coisas que se completam desde o começo, inclusive a gente vai desenvolver isso aí na nossa conversa aqui. E quando é que a literatura entrou na sua vida? Surgiu cedo ou apareceu
num momento especial ou mais tarde? E as artes plásticas? Bom, desde que eu me entendo por gente, e isso faz muito tempo, eu me vejo como alguém que tem a necessidade de se expressar, né? De se expressar através da escrita e também do desenho. Aqui, inclusive, mostra mais ou menos como era a minha cidade na minha época de criança e até de adolescente. Então, Sinclairlândia é uma cidade pequena, eu costumo chamar de o interior do interior. Então, no meu tempo de infância, obviamente, não tinha internet, não tinha todas essas coisas que tem hoje em dia, não tinha tutorial para tudo. E quando eu digo tudo, eu não estou exagerando, porque na internet, outro dia eu precisei subir no vaso sanitário para arrumar a descarga e tinha um tutorial sobre onde pisar no vaso para não quebrar. Quer dizer, é tudo mesmo. Na minha época não havia esse tipo de coisa. Então eu estava sozinho no escuro, sozinho na chapada e tinha que me virar. Então era no interior, não tinha curso de desenho, não tinha nada disso. Os meus primeiros desenhos eu ficava copiando coisas de televisão. Então nós tínhamos uma TV preto e branco ainda, nem era colorida, e eu copiava os desenhos do Tom e Jerry e do Pica-Pau. Era o que eu assistia na época. E como eu tinha que me virar e só tinha um lápis, eu usava esse lápis em diferentes ângulos no papel e também forçando um pouco mais ou um pouco menos para dar diferentes tonalidades de cinza. Isso já foi sendo um aprendizado meio à força, que acabou se revelando muito útil ao longo dos anos. Mais tarde eu fui aprimorando essas habilidades e fiquei fascinado por anatomia. Eu tinha muito desejo de aprender a desenhar o corpo humano de uma forma assim, que fosse apresentável, só que veja bem, onde eu iria aprender anatomia sem professor? Aí a minha grande sorte foi que eu tinha um colega de escola que tinha o pai médico e o pai emprestou para mim um atlas do corpo humano. E foi através de um atlas de medicina que eu aprendi desenho do corpo humano. Quer dizer, tudo por caminhos tortuosos, mas que acabou dando certo. Mas o cerne da pergunta, então, desde sempre eu escrevo e desenho e tudo surgiu muito junto aí. Interessante. O desenho surgiu dessa forma, não é? A representação do Tom e do Jerry, também do corpo humano e a escrita. Lembra-se quando começou a escrever? Então, a escrita já foi um negócio mais elaborado, porque primeiro começou aí, como você pode ver, com gibi, né? Os gibis que todo mundo da minha época, da minha geração passou, que são os gibis da Disney e também do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, essa coisa toda. Primeiro vem isso. Para quem mora no interior, morava no interior nessa época, era o que tinha. Não tinha essa variedade que tem hoje, não chegava quase nada lá. Minha cidade não tinha banca de revista, né, que hoje seriam as revistarias, gourmetizaram tudo, mas na minha época era aquela banca de lata mesmo, que vendia jornal e também alguns gibis. Comecei com Turma da Mônica, depois Disney, que também foi bastante presente na minha infância. Meu pai tinha uma coisa que para ele era sagrada, que sempre que ele chegava de viagem, ele trazia uma pilha de gibis para mim. Gibi, que a gente fala que é a revista em quadrinho. Então, o que acontece é que nós aprendemos dessa forma, eu e alguns colegas aí, foi desse jeito, era um padrão para quem morava no interior do interior, não tinha como aprender com um professor e acabava aprendendo dessa maneira. Depois vieram os super-heróis. Aí já deu um upgrade aí no que a gente sabia de anatomia, inclusive, que finalmente eu pude colocar em prática aquilo que eu aprendi de anatomia no Atlas de Medicina do doutor. Então, eu não iria, por exemplo, aplicar os conhecimentos de anatomia desenhando a Mônica ou o Mickey, né? Então, seria, no caso aqui, o Batman, o Superman, os primeiros heróis. Essa é o que eu chamo de segunda fase. A terceira fase foram os gibis mais sérios, os gibis assim de terror mesmo, e ficção científica e suspense, e até hoje são os meus 3 gêneros de suspense. E a gente vai falar sobre isso mais adiante aqui. E o que eu senti nesse conhecimento aí, nessas 3 fases, primeiro com Disney e Turma da Mônica, e depois super-heróis, e depois terror e livros mais cabeça, foi deslumbramento, muito deslumbramento mesmo.
Teve aqui também a coleção Vagalume, que muita, mas muita gente no meu país começou aprendendo a ler através dessa coleção. A coleção Vagalume era infanto-juvenil, de extremo bom gosto, coisa família mesmo, e muitas histórias, inclusive, ficaram na mente da gente aí para o resto da vida, até que a morte venha ou o Alzheimer, o que vier primeiro. Mas, no caso, foi uma espécie de deslumbramento. Passada essa fase da coleção referida aí, vieram os livros mais fortes, os clássicos, né? Aí você já começa a ler clássicos de outros países, aqueles que vêm... E o Vento Levou, né, que foi uma luta para ler um livro de 1097 páginas, um adolescente lê isso, hoje não aconteceria comigo, aconteceu, com um livro fantástico, e outros clássicos aí que eu vou falar ao longo da entrevista, tá certo? Como... E começou assim a escrever e a desenhar foi uma escolha sua, um apetecer, um apetite, ou foi uma necessidade interior sua de expor o que estava a ver, de representar, de escrever, de desenhar? Bom, eu acredito que a nossa estadia aqui na Terra tem uns bastidores que a gente jamais vai conhecer, né? Por mais que a fé dê certezas, entre aspas, para as pessoas que têm fé, a gente não sabe nada, né? E como disse em Grande Sertão Veredas, aí, o João Guimarães Rosa, que está na imagem aí, ele escreveu uma coisa que serve muito para mim, que é o seguinte: eu não sei de nada, mas eu desconfio de muita coisa. Então, a gente segue na vida dessa maneira, né? E o que eu posso te dizer é que, mais do que eu ter escolhido a arte, eu acho que a arte é que me escolheu. Só que ela escolheu e eu aceitei, né? E nós temos sido ao longo desses já mais de 45 anos, que eu tenho 57, então essa necessidade de se expressar é uma coisa imperativa. É uma necessidade que nós temos de falar de nossos problemas com gente que não tem nada a ver com eles, porque, como o nome diz, o problema é nosso, né, não é dos outros, mas o mergulho em si mesmo, a questão de pescar ideias. Tem uma outra frase que ajuda a explicar isso aí. Esse cara, genial, David Lynch, é um cineasta, ele tem um livro chamado Em Águas Profundas, que ele diz que as ideias nos vêm e nós somos como pessoas pescando. Em vez de peixe, nós pescamos ideias. E às vezes até pulamos nesse rio ou nesse mar atrás das ideias para pegar um monte maior. E eu vejo dessa forma também. Ele até escreveu que de onde vêm essas ideias, eu não consigo parar, eu nunca vou conseguir filmar tudo isso, de onde elas vêm, a gente acaba enlouquecendo. Quem entende minimamente de mitologia grega, inclusive, já ouviu falar dessa pessoa aí, desse ser, que é a Calíope. A Calíope é uma deusa, uma musa, aliás, a musa da poesia épica. E ela traz para a gente essas ideias que você tem, de repente vem uma inspiração. Ah, eu tive uma inspiração aqui. Não, senhor, foi a Calíope que trouxe, soprou no seu ouvido, e agora você vai escrever. Se você não escrever, ela vai passar essa inspiração para outra pessoa, e a outra pessoa talvez use. Então, é um pouco disso também. Para quem não acredita, pode ser exagero, né? Pode ser loucura, mas eu penso que tem um pouco disso também. De onde vem a inspiração? As musas. Então, a mitologia tem 9 musas, uma para cada tipo de arte, e a Calíope é da arte épica, né? Da poesia épica, e eu acredito muito nisso. Tá? Eu ia perguntar se teve influências marcantes, assim, nacionais ou internacionais, que o tenham ajudado a definir o seu estilo ou a sua visão da escrita e do desenho. Bom, aí é um punhado de gente. Vamos lá, então, que até as imagens vão nos ajudar aqui. Tudo que eu for responder para você, como são duas pessoas sendo entrevistadas, um escritor e um desenhista, eu sempre vou dividir. Primeiro, o escritor. Então, primeiramente, o escritor, as minhas influências vêm, vamos às brasileiras primeiro. Carlos Drummond de Andrade, que para mim é o maior escritor em poesia do Brasil. Isso é uma opinião minha, Gosto muito também. Que é o Machado de Assis. Então, os dois alicerces principais são
entre os brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis. Tem outros também que foram muito importantes, que são aqui, por exemplo, Murilo Mendes, que eu gosto demais da literatura dele, ele era um cara extremamente inteligente. Tem o Fernando Sabino, que além de ser excelente cronista, um cara excepcional na arte dele, ainda é pai da Verônica Sabino, né, que é uma cantora cuja carreira eu acho fantástica também. Então, é de família aí o pessoal. A Clarice Lispector, né, que está aí na foto, inclusive ao lado do Fernando Sabino. A Clarice, para mim, entre as mulheres, é a principal, entre todas as brasileiras. E temos, do lado mais sombrio, vamos dizer assim, temos aí o Álvares de Azevedo e o Augusto dos Anjos, que são dois escritores também que fizeram muito a minha cabeça no início da minha trajetória. Correndo por fora, tem três que eu não poderia deixar de citar. Primeiramente, nós temos grande Dante, excepcional escritor italiano, que escreveu um livro chamado A Comédia, que só depois dele ter morrido, passaram séculos depois que ele morreu, é que o Giovanni Boccaccio foi lá e acrescentou Divina, né? E hoje a gente conhece por Divina Comédia. Mas o Dante morreu sem média mesmo. E é um livro fantástico. Com esse livro eu aprendi o poder que o escritor tem. Nunca brigue com o escritor, porque ele vai te matar numa história. Ele vai fazer a vingança dele ali por meio das letras. Porque o Dante realmente, ele colocou todos os inimigos dele, todos os desafetos dele no inferno. Olha só que barato, né? Então foi a vingança do Dante aí. Então não compre briga com o escritor. É muito perigoso. Segundo dessa é o Fernando Pessoa, aí da sua terra, um cara fantástico, maravilhoso. Muito. Vários livros adoráveis, que eu gosto muito, mas que eu estou relendo agora, inclusive, é o livro do Desassossego, que é uma obra-prima e que eu leio de vez em quando, eu estou relendo, acho que pela terceira vez, e não me canso. É uma coisa fantástica. O Fernando Pessoa é aquele cara que escreve, você lê pela primeira vez e fala, caramba, isso aqui... Puxa, isso aqui tem tudo a ver com tudo. Então, o Fernando tinha lá os seus modos de ser que eram totalmente fora da caixa, né? Então, ele só foi entendido depois, e ele não cabia em si, né? Ele não cabia num cara só, tanto que ele teve os heterônimos, 3 principais, mas ao todo eram mais de 40. Então, isso aí ele é genial, genial mesmo. E, por fim, tem uma pessoa que, para mim, depois da Bíblia, essa pessoa escreveu o livro que mais me formou como ser humano. Então, nós temos aí o Miguel de Cervantes, que escreveu, para mim, depois da Bíblia, o livro mais fantástico de todos, que é o Dom Quixote. Dom Quixote tem tudo ali, sabe? Então, tenho várias edições dele, e essa aqui eu estou relendo assim, mais leve, mas tem uma ali que é texto integral e é bem interessante também. E acaba sendo um livro que tem tudo. Tá, tudo que você quiser está falando ali. É mais ou menos parecido com a Bíblia, claro que em todas as influências estrangeiras, como eu mencionei aqui, meus 3 principais, o terror, o suspense e a ficção científica. Então, não teria como eu ficar sem falar de alguns escritores em específico. Por exemplo, Stephen King, né, que já escreveu mais de 70 livros, eu acho que eu já li mais de 50, e tem adaptações de cinema e tal. Stephen King é um cara que eu admiro demais. Lovecraft, né, que é o criador do horror cósmico, que tem também um monte de livros aí, e é excelente. E a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, que é outra obra que nunca foi de terror, né? O engraçado é isso. O pessoal fala Frankenstein é uma obra de terror. Não, meu filho. Frankenstein é um drama lindo sobre abandono, sobre solidão. É um drama, não é uma história de... A gente tem o Bram Stoker, né, como
Eu disse que o Bram Stoker criou essa obra-prima aqui que influenciou muita gente também, que é o Drácula. Aqui eu estou com alguns livros aqui, do Frankenstein da Mary Shelley, e seguindo a onda, nós vamos de Clive Barker, que criou, mais recentemente, um universo de terror muito interessante também. Eu quero abrir um parêntese, se você me permite, sobre essa questão desses três escritores aqui, que eu sou um cara que eu acho assim, se você é fã de alguém, você não deve apenas ficar em ler os livros dessa pessoa, em escrever tentando emular o jeito dessa pessoa, você tem que ir além. E eu fui além, sabe? Ao Edgar Allan Poe. Então, eu tenho 3 filhos, certo? Como eu disse lá, todos 3 adultos, independentes e tal. Então, tem aqui o mais velho, né, que é o Victor, que está com 34, e tem os gêmeos, que estão aí que está aqui com 32, que também coloquei nomes das pessoas que eu curto nos filhos. Então, rapidamente passando aqui, para não ficar entediante, vamos aos nomes dos meus garotos. O primeiro, que se chama Victor Stephen King Barker, logicamente, fica muito na cara as homenagens para quem foi. Victor vem de quê? Vem do Dr. Victor Frankenstein, que criou, né? Tem o Victor Von Doom, que é um personagem da Marvel, o Doutor Destino. 2 personagens que eu acho muito, muito bons. O Stephen King é por causa do próprio, né? Stephen King, e Barker por causa do Clive Barker. Todos esses aí eu já citei anteriormente. O segundo filho, que é o Hector Lovecraft Stoker Shelley. Então vem o nome Hector por quê? Vem do Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro, né, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, e que eu acho fantástico. É um guardador de rebanhos que não tem ovelha para guardar. É a coisa mais louca. O Fernando Pessoa para tirar uma coisa dessa da cabeça. Outro motivo de Hector é o Hector Gomes Alicio, que é um desenhista, que eu curto muito o trabalho dele, e o Hector lá da Troia, né, o Heitor, clássico dos clássicos, que está presente na obra. Depois vem Lovecraft, que é do Howard Phillips Lovecraft, uma homenagem direta. O Stoker é sobre o criador do Drácula, o Bram Stoker, e o Shelley é de 2 pessoas, é o poeta Percy Shelley e a esposa dele, que é a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein. Vamos para o terceiro e último filho para a gente ir para a próxima pergunta. Sumter Sienkiewicz Allan Poe. Então, primeiramente, eu tinha 2 filhos aí com terminação CTOR, né, que era Victor e Hector. Aí eu fiquei pensando, qual o terceiro nome que tem terminação CTOR? E eu tenho, só sei que eu falei. E eu estava em São Paulo, na casa de um amigo, Suemar, e os meus filhos, os gêmeos, resolveram me dar um tomé, assim, porque eles nasceram à noite, toda noite eu ligava para minha esposa, perguntava, e aí, como é que está a gravidez? Aí um belo dia ela fala, não, a gravidez acabou, eles nasceram hoje. Aí eu, como é que é? Aí eu queria um nome que fosse terminado com CTOR também. Não achei. Estava passando na TV um desenho animado chamado Os Herculoides, que eu gosto muito, e o herói principal se chama Xander, que é o primeiro nome do meu filho. Eu resolvi esse problema aí. Sienkiewicz é por causa de 2 pessoas, que são o Bill Sienkiewicz, que é desenhista da Marvel, e o outro é o Henryk Sienkiewicz, que escreveu essa obra-prima aqui, que é Quo Vadis, um dos melhores livros sobre o início do cristianismo no mundo. E, inclusive, o terceiro nome aqui é Allan Poe, do Edgar Allan Poe. Sienkiewicz, inclusive, um nome meio complicado de dizer, o pessoal chama ele de Sienkiewicz, né, do jeito que se fala. Até o próprio Bill Sienkiewicz, no site dele, ele teve que escrever desse jeito aqui, que é a maneira como se pronuncia para o pessoal aprender. Ele realmente reconheceu também que o nome dele não é lá muito fácil de se pronunciar. Mas, basicamente, é isso. Agora vamos ao desenhista. Terminamos o escritor aqui, vamos ao desenhista com as minhas influências. Primeiramente, os 2 maiores de todos, que são Michelangelo Buonarroti e o Da Vinci, Leonardo da Vinci. Esses 2 aí, eu acho que todo mundo que desenha tem alguma coisa deles, se for um bom desenhista, né?
Eu vou dar aqui o meu top 10 dos desenhistas, meu top 10 dos desenhistas que eu mais aprecio. Eu devo ter esquecido alguns, porque tem muitos, mas eu escolhi 10 aqui. O pessoal de quadrinho vai reconhecer todos, começando justamente pelo Bill Sienkiewicz, passando aí pelo John Buscema. Depois nós temos aí o Marshall, o Frank. Depois nós temos aí o P. Craig Russell, quase que não saiu. Aí nós temos Bernie Wrightson, que é fantástico também. E uma mulher também que está aí na nossa lista, né, que no caso aí nós temos essa desenhista muito bacana, que eu gosto do estilo, é a única desenhista mulher na lista, né, para não ficar aquela coisa, só tem homem aqui, não, tem essa pessoa aí também, que é muito boa no que faz. Finalmente nós temos aí o Adam Hughes, o Katsuhiro Otomo, que virou um desenho animado fantástico, e fechando nós temos o Neil Adams. Ok? Então, basicamente, é isso sobre as influências. Finalmente terminou a listona. Muito bom, obrigada. E o Celso quer nos brindar com um poema, com um texto? Sim, nós temos aqui algumas coisas. Eu estava até tentando escolher aqui. Eu escolhi 3 entre um monte aqui, que vai dar 3 poemas muito diferentes entre si. Então, vamos a eles aqui. O primeiro se chama Reencontro. Ele não é muito recente, ele é de... Não, esse aqui é recente. Esse é deste ano e se chama Reencontro. Calena, moça solitária, amável e bela, tinha um costume singular de verdade. Não havia velório em sua pequena cidade que não contasse com a presença dela. Mesmo nos funerais não anunciados, para amigos e para a família reservados, do nada a moça aparecia, sem demora, tocava a mão do morto, ficava um pouco e ia embora. Virou tradição, cada novo fúnebre evento, as pessoas esperavam pela presença suave, que aos enlutados trazia conforto e alento, quebrando um pouco a dureza de um momento tão grave. Muitas mãos mortas foram tocadas, pela jovem foram tocadas, e muitas famílias, de algum modo, confortadas. O tempo passou, mas enfim chegou o dia que muita gente gostaria que não chegasse. A visita passou através da porta fechada na madrugada fria. Entrou no quarto da idosa, que profundamente dormia, e mais uma vez as duas estavam frente a frente. Agora, porém, havia uma diferença fundamental. Se antes era Calena quem prestigiava o fúnebre evento, agora era a dama antiga presente no aposento. A mão enrugada da anciã foi tocada e ela foi acordada para novamente dormir e nunca mais ser perturbada. Tudo isso, porém, sem susto, pois Calena estava familiarizada, já que entre ambas havia uma amizade muito forte. Antes de ter a mão tocada pela amiga esperada, muitas vezes a mulher que morria havia tocado a mão da própria morte. Muito bem, parabéns. É uma história em poesia, pode-se dizer. Sim. Tem um pouco de mistério, cara. Então, tem um pouco disso. Estou a ouvir aqui com um bocadinho de cortes. Não sei se é da minha internet, se é da sua, mas agora já estou a ouvir melhor. E como nasce um texto para o Celso? Como nasce um poema? Surge dos acontecimentos, de ideias, que a inspiração flui em si? Ou memórias? Bom,
Eu acho que os processos criativos, eles são inúmeros e, ao mesmo tempo, são inumeráveis, né? Então, textos e desenhos nascem das mais variadas formas, nascem de sentimentos, sensações, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você escutou, um pedaço de conversa na fila do banco, ou alguma coisa que você esteja revoltado e queira mudar, mas não pode, aí você escreve sobre. Então, eu acho que cada coisa é criada de uma forma diferente, não há, assim, um processo padrão. E eu sempre carrego comigo uma caderneta e caneta para anotar que nos horários mais inoportunos a ideia vem. E eu anoto porque eu sei que depois, se eu não anotar, eu não vou lembrar de jeito nenhum, ali já era. Então eu já interrompi jantar, já interrompi até banho para correr e anotar, porque senão ela não volta, né? A Calliope, aquela musa que eu falei, ela só fala uma vez. Não pegou? Tchau. Então tem sempre isso. Mas o desenho pode virar um conto. Eu acho que é ele que nos domina. Mais adiante eu vou citar de novo a Clarice Lispector e a gente vai falar um pouco sobre o processo criativo. E para si dói como se fosse um parto, escrever ou desenhar? Olha, dói, até porque o poema é um filho seu, né? Então você coloca, inclusive, é um filho que você abandona, porque você coloca ele para ser livro, para ser vendido e vai para o povo, você cria para o público. E depois você não volta nele por dois motivos. Primeiro, porque você o abandonou. Como é que você vai olhar nos olhos do seu conto ou nos olhos do seu desenho, né? E ele vai dizer, pai, né? Como é que você fez isso comigo? Me pôs no mundo e me largou aqui para isso, né? Que o Victor Frankenstein cria o monstro e aí vê, acha ele horrível e o abandona. Então, o monstro não era monstro, quem era o monstro ali na história era o médico. O que acontece é que Frankenstein sofre tanto a criatura que acaba se tornando mal, mas no início não era. Então, voltando aqui à pergunta, dói sim. Dói você criar, porque são muitas coisas que acontecem durante o processo criativo. Tem essa analogia com o parto aí, tem também o lado bom, porque nasceu o filho e tem casos que você vê um conto ou um desenho seu e você olha e fala, cara, você é demais, você é o cara, você fez isso aqui, ficou lindo, maravilhoso. Então, eu acho que se você faz uma obra que ficou boa mesmo, não é problema nenhum, não é arrogância, não é prepotência, você achar que tá bom. Imagine se alguém chega para Leonardo da Vinci e olha o quadro lá, a Última Ceia, né, que o povo fala Santa Ceia, mas nunca teve esse nome. Então, Última Ceia, e diz, nossa, que quadro excelente. E aí ele diz, não, isso é um quadrinho qualquer. Então ficaria chato, né, se ele falasse assim. Então você tem que dizer, não, é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu até quero citar uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo, quando eu era professor, uma aluna assistindo a primeira aula minha, depois da aula chegou para mim e falou, professor, sua aula foi fantástica. Eu acho que ela esperava que eu dissesse alguma coisa tipo, muito obrigado, né? Ou se não, para, vai. Mas o que eu disse foi o seguinte, foi mesmo. Aí ela, nossa, você se acha? Eu falei, não, deixa eu te explicar o que é que acontece. Às vezes eu não dou aulas boas, nem todo dia eu consigo, mas essa de hoje foi fantástica. Resultado, ela entendeu o meu ponto de vista, viu que não era falta de humildade, eu estava sendo realista, que a aula tinha sido ótima. Então o que acontece é que até hoje essa pessoa é minha amiga e entendeu o que eu estava querendo dizer, mas nem todo dia é dia do caçador. Então, por exemplo, a gente escreve uma coisa linda hoje, amanhã escreve outra que, pelo amor de Deus. E nem em todas as coisas a gente é bom. Por exemplo, nós temos aí o Machado de Assis, que era um excelente escritor em prosa, para mim o melhor, só que a poesia do Machado é muito fraca. Então, e ele mesmo reconhecia isso. Ele dizia que não tinha sido bafejado pelos deuses com o dom do lirismo. Então, basicamente é isso. Respondendo sua pergunta, realmente dói pra caramba cada parto de um desenho ou de um texto. Quando tem que vender, por exemplo, um desenho ou uma obra, custa-lhe abandonar, não é? Como estava a dizer, esse trabalho, ou sente-se feliz por ele ser agraciado e as pessoas lhe darem o valor? Olha, isso é uma faca de dois gumes, porque, por um lado, a gente precisa do dinheiro, né?
Então, se Sim, você entrou nessa, você sonha em viver de arte, é claro que no Brasil não dá, voltando aí aos meus dois maiores de todos aí, tanto Machado de Assis quanto Carlos Drummond de Andrade, a vida inteira foram funcionários públicos, né? Então, eles não viveram da arte, eles não ficaram ricos como alguns escritores conseguem, mas o sonho de qualquer um que entra nessa de ser artista é ganhar dinheiro. Então tem esse lado, só que por outro lado seria bom se não precisasse. Se você fizesse arte pela arte, não, eu faço arte porque eu gosto, faço arte porque eu amo. E você vender, às vezes, tem um amigo meu aí de mais de 30 anos de amizade, que é o Robles, da entrevista passada, inclusive, que disse sim. assim, quando você vende uma obra, você se sente meio prostituto, porque você parece estar vendendo uma coisa que não é de vender. Outro ponto que eu acho interessante nessa dinâmica de venda de obra de arte é que ninguém nunca vai te pagar aquilo que a sua obra de arte vale, porque você gastou ali tempo, gastou esforço, você suou, muitas vezes você suou sangue, não literalmente, claro, mas você passou por coisas que o dinheiro não paga. Aí vem aquela pessoa e quer te dar tanto naquilo, e tem até um caso que mostra bem o que eu penso sobre isso. Há alguns anos, uma pessoa se interessou numa obra de arte que eu tinha para vender. Só que ela caiu na besteira de tentar pechinchar. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, essa obra não está mais à venda, tá certo? E vamos ficar o dito pelo não dito, não está mais à venda. Ela, não, mas eu estou brincando, eu vou te pagar o que você pediu aí. Eu falei, não, mas ela não está à venda, deixa eu te explicar para você. Ela continua à venda para os outros, mas para você nem por 1 milhão de euros, meu filho. Assim, sabe? E essa pessoa, eu sei que a gente conversou, ela foi subindo o valor, no fim ela queria pagar o dobro do que eu pedi, mesmo assim eu não vendi. Porque eu acho que arte é para quem sabe degustar aquilo ali. Se você dá um livro para alguém que você sabe que não vai ler, eu acho um desperdício, eu acho uma heresia, eu acho um pecado, certo? Então tem essa questão da arte como venda. A gente precisa? Precisa. Se vender bem, opa, é isso que ele fala. Vou escrever um livro, a editora põe US$ 1 milhão na mão dele como adiantamento, ele não escreveu nenhuma letra ainda, só que é para garantir que ele vai publicar por aquela editora, porque é certeza que vai dar muito dinheiro. Só que para chegar num patamar desse, né, pouquíssimos chegam. Eu costumo dizer que nós aqui temos apresentadores de telejornais e comentadores que escrevem livros. E Sim. depois eles vendem milhares. Praticamente são os únicos que podiam viver da escrita, mas não querem viver, querem continuar a ser jornalistas e comentadores. E eu costumo dizer que eles vendem um nome, não é bem a escrita, embora que tenha muito valor, claro, obviamente, mas aí já chega no patamar de que é um nome que é vendido devido à projeção deles, não é? Devido a serem muito conhecidos e serem figuras públicas. E mais um poema. Pode-nos brindar, por favor? Sim, deixa eu só complementar isso aí que você falou sobre a questão do comércio, é que às vezes o nome, né? Um filme, por exemplo, tem que ter um ator famoso para atrair bilheteria. Uma coisa interessante é que no primeiro filme do Superman, de 1978, lá com Christopher Reeve, ele era um ator desconhecido na época. E o nome dele não é o primeiro a aparecer. O Gene Hackman, que faz o Lex Luthor, era mais famoso, o nome dele aparece antes. Então, isso aí são todas jogadas comerciais que têm o seu porquê, não estão erradas, mas para o artista é meio humilhante às vezes, né? Bom, vamos. É verdade. Concordo. Você pediu aqui o poema, tem um que eu fiz sobre o segredo e o mistério. Uma vez me perguntaram qual que eu acho que é melhor, se é o segredo ou se é o mistério, e eu respondi em forma de poema. Esse poema tem 25 anos, 26, ele foi escrito no ano 2000, e o nome é O Segredo e o Mistério. Mais de uma vez já me perguntaram a minha opinião sobre um tema sério. Duas abstrações me apresentaram e que eu decida entre segredo e mistério. Prefiro, sem dúvida, o mistério ao segredo. Se o primeiro se estende ao infinito, o segundo causa síncopes de medo, gera susto, sobressalto e até grito.
O mistério pode produzir novas histórias, e nesse ato o seu tamanho só aumenta, conforme crescem os triunfos e as glórias que a ignara plebe lhe apresenta. Quanto ao segredo, pobre coitado, subitamente morre ao ser revelado. De repente, não faz mais o que fazia. Explode, estoura, arrebenta e se esvazia. É isso. Segredo só dura enquanto é segredo. Se alguém contar não é segredo, acabou a graça, vira boato, vira fofoca. Já É verdade, é verdade, é verdade. Parabéns. E Obrigado. para si a arte cura? É algo vivo? Olha, eu achei essa pergunta fantástica pelo seguinte: eu não tenho dúvidas quanto à capacidade curativa da arte. A arte não nos pertence, nós pertencemos a ela. Eu cito muito a Clarice Lispector, mas ela faz assim, por merecer essas citações, né? Então, em 1969, quando ela lançou Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, ela começou uma história que o livro começa, para você ter uma noção, ele inicia com uma vírgula. A primeira coisa que tem no livro é uma vírgula, e aí continua a história. E ele termina com 2 pontos, e para dos 2 pontos. Ou seja, ela subverteu todas as regras daquilo que se convencionou dizer que é o bem escrever. Ninguém entendeu nada. Aí perguntaram para Clarice, por que seu livro começa com uma vírgula e termina com 2 pontos? E ela disse, porque quando eu comecei a escrever, a história já tinha começado. E quando eu desisti de escrever, a história continuou. Então, a Clarice, você certamente já viu entrevistas dela, ela sempre com aquele jeitão de tô nem aí, se você me entendeu ou não, e ela explicou dessa maneira que a arte, ela pertencia à arte, não o contrário. Então, a arte cura sim. Tem livros aí que fazem muito bem a algumas pessoas, tem livros que são tudo que uma pessoa precisava num momento bem lascado da vida dela. Só que tem um detalhe, como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, a não ser os LPs do Pink Floyd, né, que são 2 lados bons, a arte também, além de curar, ela mata. E às vezes ela faz pior que matar, ela destrói e te deixa vivo. Então, tem livros que eu terminei de ler e fiquei arrasado, destruído. Me deixou mal por muito tempo. Mesma coisa, filmes, tem filme que termina, está passando os créditos, você olhando para a tela em estado de choque. O que foi isso que eu acabei de ver? Então, o escritor, ele tem um poder muito grande, porque nós podemos salvar alguém, nós podemos curar alguém, só que nós podemos também, dependendo da obra que a gente escreveu, a gente pode destruir alguém. Então, tem que ter uma certa responsabilidade, nós somos perigosos. Então, na sua opinião, a arte pode curar, pode fazer renascer, reviver alguém, mas também pode matar, entre aspas. Com certeza, com certeza. Às vezes eu conheço um caso, eu não posso citar o nome aqui, obviamente, mas uma pessoa me disse o seguinte, cara, eu agia de uma certa forma, eu achava que eu estava certo, mas eu estava sendo muito filho da mãe. Só que eu não percebia isso. Um dia eu li um livro que tinha um personagem que agia como eu, e eu percebi por meio de uma pessoa eu era. E eu mudei de vida por causa desse livro. Ele tomou um tapa na cara, um soco no diafragma desse escritor. O escritor que nem conhece ele, escreveu sobre um personagem, ele se viu no personagem, viu que estava errado, mudou o jeito de ser. O livro curou esse cara. Só que antes bateu. Bateu na cara com força. Tomou consciência. Eu já me aconteceu uma vez uma situação de eu escrever poemas de amor e poemas românticos e ter alguém que me mandou uma mensagem a dizer que começou a acreditar no amor novamente depois de ler os meus poemas e também ia tentar o suicídio e não tentou. Isso foi algo muito gratificante, porque nós escritores também nos sentimos gratificados e sentimos-nos valorizados quando conseguimos salvar alguém de algo menos bom, muito mau neste caso, não é? Exatamente. Então, o Celso, nos seus escritos, nos seus textos, remete sempre
para o amor, para o sentimento, os seus textos, ou a sua poesia é mais reflexiva e de intervenção? Bom, é sobre escrever sobre amor, digamos assim que uns 10% do que eu escrevo tem essa temática, né? Do romântico, do amor, etc. Porque eu sou um ser muito atípico sobre o amor, né? Então, eu vejo essas pessoas aí na sofrência, ouvindo música sertaneja ou balada de rock aí, romântica e sofrendo por alguém, eu penso assim, gente, para que isso? Eu ouço alguém numa música dizer, quem sou eu sem ela? Nada, nada, nada. Eu penso, cara, se alguém me abandona, eu volto a ser o que eu era antes, quando essa pessoa ainda não estava comigo, eu não viro nada. Então, eu acho isso tudo muito estranho. Não sofro por ninguém, não tenho saudades de ninguém, não queria ter de volta quem quer que seja. Tive meus romances aí, alguns memoráveis, alguns desastrosos. Tive um casamento aí que durou 14 tudo, mas tudo passou tranquilamente. Então eu não tenho esses traumas, eu não fico aí ouvindo a música e já quero tomar umas, eu não tenho isso, sabe? Isso se reflete um pouco na questão da escrita, porque eu escrevo pouco sobre essa questão romântica, porque realmente não me diz tanta coisa. Aí eu não vou ser hipócrita, né? Alguém acordou aqui. Aí algumas pessoas me perguntam, mas e a questão do sexo? Como é que você faz? Então, não se preocupe, essa entrevista não vai virar 18 mais, não. Eu vou só dizer o seguinte. Sexo, na verdade, é a coisa mais fácil que você tem de conseguir, assim como o amor é a mais difícil, às vezes até impossível. Né? Então, se você acha alguém que, assim como você, não quer um relacionamento, quer só aquela parte ali, chegou, faz o que tem que fazer e vai embora, o que eu chamo de sexo mágico, né? Você chega, faz e desaparece. Então, não tem nada de como foi seu dia, porque eu tenho, por experiência, de saber que começa assim. Você está saindo com uma pessoa, teoricamente é só sexo, mas aí começa, como é que foi seu dia? Começa aqueles papos, você dá uma desabafada, quando vê ela já esqueceu os óculos ou alguma coisa na sua casa, esqueceu nada, a mulher é terrível, ela está marcando espaço. Então ela está marcando o território ali, e quando você vê, você já tomou. Tem uma pessoa que só quer essa parte, pronto, e acabou, tá ótimo. Não tem que ter relacionamento. Eu coloco assim que eu já amei e já fui amado, muito. Então chega, já foi o bastante para a vida. Agora eu vivo com uma pessoa que eu não amo, que sou eu, né? 24 horas comigo, mas a gente se tolera bem. E por que, que eu estou dividindo essas revelações íntimas aqui? Eu escrevo amor, mas sem aquele drama, sem aquele chororô, sem aquela coisa. Sobre pessoa que já viveu, recordo com nostalgia, mas não com saudade. Então, o tema amor não é uma coisa, uma prioridade para mim. Eu deixo isso para pessoas do quilate do José Domingos, né, nosso confrade, que consegue a façanha de escrever 100 poemas sobre amor sem ficar chato. O cara é muito bom. E eu admiro muito ele ter esse domínio do tema como ele tem, eu aplaudo de pé essa competência. Então, José Domingos, que escreva bastante sobre amor. Eu escrevo 10% e olha lá. É isso. Até porque o amor não é só homem e mulher, né? Há o amor próprio, há o amor Sim. à família, há o amor de amigos também, porque a amizade tem uma forma de amor. Então, uma pessoa pode diversificar o amor, Sim. Porque não é? não é só o eros, né, que é o amor carnal, o amor, né? Então tem todos esses tipos aí que você falou. Se não me engano, são 11 tipos ao todo. Então esse amor por si mesmo, que inclusive eu e eu, nós temos um problema sério de relacionamento, que eu e eu não nos damos muito bem, mas essa questão aí é bem, bem vasta mesmo. É verdade, é verdade. E para si a poesia, o desenho, são úteis? Servem à sociedade? Uh, É o espaço mais íntimo e espiritual? Como é que define?
Então, a questão é a seguinte, eu já fiz poesia social e eu tenho certeza que eu nunca mais vou fazer outra vez. A poesia pode mudar o mundo? Não pode. O que muda o mundo é a revolução, a questão, a guerra civil muda o mundo, né? Derruba ditadores. Uma poesia não muda. Então, a poesia ela tem um lado de conscientizar pessoas, sim, só que conscientiza, mas se a pessoa não for lá pegar um fuzil e derrubar essa pessoa que está destruindo seu país, não vai resolver. Então, eu acho que a poesia é muita prepotência de um escritor achar que com aquela escrita dele ele vai mudar o mundo. Não vai. Vai mudar pessoas que talvez vão agir de terem lido o que ele escreveu e vão mudar o mundo. Então, eu já fiz poesia social, hoje eu não faço e tenho certeza que eu nunca mais, se bem que o pessoal diz nunca diga nunca, mas nesse caso vale, nunca mais vou escrever poesia social, poesia para mudar a sociedade. Não mesmo. E para si, existem influências divinas? Acha que a poesia é do corpo, da alma ou é do espírito? Ou dos três? Com certeza, né? Nós somos uma trindade, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a poesia, a arte, tudo que a gente faz tem a ver com os três. Quando você termina de escrever, você está, inclusive, exausto, não só psicologicamente, emocionalmente, às vezes você está exausto fisicamente. E acredita, eu penso que já explicou também um pouco, que acredita em influências divinas. Sim. Eu tenho a minha crença, e eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia. Então, o que acontece é que Deus pode, sim, interagir com o homem através dele, fazer alguma coisa. Só que a minha poesia, que é uma poesia muito rasteira, eu acho que ela não tem essa importância toda. Eu nem sei se Deus gosta do que eu escrevo, mas eu acredito que ele pode sim, pode haver influência divina, pode ter um pouquinho dessa mitologia, que a gente nunca sabe, né, o que tem lá do outro lado, a gente só desconfia, como disse o escritor. Então, essa coisa tem a ver com as três esferas, sim, com o seu espírito, com a sua alma e também com o seu corpo, com certeza. Eu falo isso porque há pessoas que dizem que incorporam quando escrevem, ou que sentem inspiração divina. Sentem assim algo diferente quando estão a escrever? Bom, eu só posso falar por mim, né? Eu não posso falar pelos outros, então cada um diz que teve isso aí, vai que teve, não sei. Pode ser também que ela só achou que teve, porque muitas vezes a gente se engana muito, pensa que teve uma coisa, eu estou apaixonado, me deu um troço aqui, e era só uma dor de barriga, né? Não era assim. Então, às vezes acontece muito isso. Então, eu, por mim, eu nunca tive assim uma iluminação, assim um insight divino, né? Uma coisa que tenha vindo, assim, uma epifania. Essa palavra é muito bonita e ela significa isso, você tem uma epifania, você abre um portal, o Deus abre um portal para você e te joga uma coisa para você escrever ou fazer e tal. Nunca tive isso, não vou... Poderia aqui, né, vender meu peixe, falar que sim, tal obra, que... Não, mas nunca tive, não. Nunca tive. E tem mais um poema para nos ler? Coisa que eu estou em dúvida quanto a cada um. Um deles é um poema de amor. Só que assim, não é sobre mim. Eu estava morando em Goiânia uma época e um amigo meu estava muito chateado porque ele tinha 50 anos e estava apaixonado por uma mulher de 25. O pessoal até pegava no pé dele, os amigos, porque amigo de verdade é o bicho mais cruel que tem, porque ele sabe que ele pode falar o que ele quiser com você, né, que você não vai se importar. Então ele chegava e falava, não, rapaz, aquela mulher não é para você não, ela é a metade de você. Porque ela tinha 25 e ele 50, então ela era metade na idade. Né? E ele realmente passou assim, uns maus pedaços. E sobre essa coisa de estar apaixonado por uma mulher que a sociedade, né, não aceitava. Poxa, ela tem a metade da sua idade. Tal. E me inspirou a escrever um poema assim, meio na linha também de Álvares de Azevedo e tal, mas, enfim. O nome é Mulher, Tu Sabes. Mulher, tu sabes, pois não me acanho, a todos conto, não é segredo, um sentimento de imenso tamanho que causa mor do meu degredo. Paixão insana que em meu peito arde e tão intensa que mete medo.
Não sei se tu nasceste muito cedo ou se eu é que nasci muito tarde. Cansado de implorar a um Deus de ouvido mouco, sigo ao meu viver vil e fosco. A falta de ti fez de mim um louco, e eu mesmo me fiz este ser tosco. Sigo vagando qual rei deposto, sem alegria ao desespero me lanço. A tristeza me abraça, feito um encosto, até que a piedosa morte me deu descanso. Esse poema é de 2015. E o Celso tem livros publicados? Tenho um, né, que deixa eu agora passar aqui, estou até com uma pilha de coisa aqui para a gente conversar sobre. Em 1993, eu tive a grata oportunidade de lançar o meu livro, minha estreia na literatura, que foi o Clara Luz, que é esse livrinho aqui, ele é a história da minha cidade natal. Clara Luz é a história de Santa Clerlândia, certo? Inclusive, eu não posso garantir, mas provavelmente, possivelmente, eventualmente, sairá a segunda edição deste livro este ano. Uma edição mais bem cuidada, porque na época a gente tinha pouca experiência com diagramação, o livro não ficou muito bonito. Eu tenho muito carinho por ele e muita gratidão por tê-lo feito, mas ele não é muito agradável à vista. Esse agora, a segunda edição, vai ser. Ele foi reescrito, aumentado, atualizado, vai ter foto colorida e tal. Então, esse foi o meu primeiro livro, que foi Clara Luz, em 1993. Em 2001, eu tive... antes de 2001, é o seguinte, eu fui citado em 2001 por um dossiê, chamado Dossiê de Goiás, que é um livro que saía de 2 em 2 anos sobre os municípios goianos, e na parte sobre Santa Clerlândia me cita, né? Eu me senti extremamente honrado por isso. Estou, inclusive, muito bem acompanhado, porque eu estou ao lado aqui da Divina Paiva, que é citada também no mesmo artigo. Então, foi muito bacana, foi o meu primeiro reconhecimento enquanto escritor. Em 2010, eu fui convidado para um projeto lindo, maravilhoso, que é a Faculdade da Terceira Idade. Umas senhoras, né, que faziam um curso de um ano e faziam poesia e tudo mais, aprendiam mesmo disciplinas como numa faculdade, e foi muito importante porque uma delas, inclusive, me disse que esse curso tirou ela da depressão. Ela estava rumo a, segundo ela mesma, um final de vida muito triste, e isso aqui ajudou muito. O diploma foi esse livro, Tempo de Renovação, onde cada uma dessas senhoras escreve um texto, pode ser poema, pode ser prosa, e mostra ali a sua expressão, né, daquilo que ela acha importante. Então, é um projeto muito bonito, que eu gostei muito de fazer parte, fui convidado para ser professor dessas pessoas. Seguindo, 2013, eu ganhei 2 prêmios no Prêmio Lacordaire Vieira, né, com um conto e um poema. Lacordaire foi um professor na cidade de Goiânia, e ele tem um prêmio literário premiado com um conto e um poema escolhidos para esse prêmio aqui. Seguindo, nós temos, em 2022, eu revisei e fiz a capa desse livro aqui, Entre a Literatura e a Realidade. Esse eu estou citando como a capa que eu fiz e a revisão também. Não é um livro meu, é um livro do Sandro Souza, que está aí para lançar o seu próximo livro também. Em 2024 saiu aí a Relicário, primeira antologia da Asla, né, que eu fiz parte também. Coloquei 3 textos meus e fiz os desenhos, né, as artes que ilustram os textos dos outros confrades. No mesmo ano, eu participei de uma antologia chamada O Caos que Habita em Mim. Foi muito bacana, uma diagramação muito bonita, inclusive. E no mesmo ano, 2024, foi muito rico. Eu fui escolhido para figurar num catálogo de escritores e poetas lusófonos que foi lançado aqui no Brasil e aí em Portugal. Então, cada um dos escritores teve aqui uma página para si, e foi muito legal ser colocado aqui ao lado de alguns escritores já famosos, né, que as obras da gente aqui, o Relicário e a Clara Luz. Então, foi muito bacana ter participado disso aqui.
fechando do escritor, este ano eu participei de outra antologia, que é o Imaginário. E acredito que essa editora ainda vai ter outras antologias que eu vá participar. Vamos para o desenhista agora. Bom, fiz uma exposição de arte em Santa Orlândia, não sei se vai dar para ver aqui. Eu tinha cabelo nessa época, Sim. sabe? Hoje eu estou careca de saber que cabelo cai. Mas nessa época, 1991, essa exposição em Santa Orlândia. Na época tinha umas revistas, como essa Herói, que eram umas revistas de circulação nacional, e das quais eu costumava mandar desenho, e eles publicavam isso para um carinha do interior, é um barato. Então, esse desenho aqui, que eu publiquei numa das revistas, e um outro que eu gostei muito também de ter publicado, que foi essa minha versão aqui da criação. Aqui nós temos o Elvis, James Dean e outros personagens, e foi muito bacana também. Fiz uma história em quadrinhos em 2024, chamada Anjo Inseguro, 2024. Fiz a capa de um livro chamado Zé Gatão Verso, também 2024, essa capa aqui é minha. É de um cara chamado Eduardo Schlosser, que se o mundo fosse um lugar justo, o Schlosser era extremamente famoso e rico e conhecido, porque o cara trabalha bem demais. Infelizmente, não é bem assim, né, na prática. Em 2024, participei de uma antologia de quadrinhos, uma edição caprichadíssima, capa dura e de um papel de excelente qualidade. A primeira edição foi sobre música. Eu participei com uma número 2 dessas antologias, o tema é natureza. Novamente eu participei com outra história em quadrinhos, e nós temos aí alguns projetos para o futuro. Basicamente, a minha trajetória é essa. Tem mais coisa? Tem, mas eu estou tentando não ser muito chato. Não está sendo chato, não. Nós estamos quase a terminar. Sim. E eu queria perguntar, como é que se sente neste momento, o que diz o seu espírito agora, nesta entrevista, neste exato momento? Olha, eu até evito pensar em termos de realização, porque o que é realização e retorno? Se eu for olhar o ponto de vista puramente material, foi um fracasso absoluto, mas se a régua for baseada em coisas mais importantes que dinheiro, deu certo. Eu gosto do que eu fiz, eu gosto do que eu tenho feito, eu acho que se eu acabei aprendendo isso não foi à toa, então eu gosto de colocar isso para frente, entendeu? Então, eu acho que eu me sinto bem comigo mesmo nisso. Quanto ao espírito, ele não diz nada, mas ele vai tentar, ele vai gritar se eu tentar parar. Eu já tentei várias vezes, mas é mais forte que eu, e a gente não consegue parar de se expressar, sabe? Eu tenho até um conhecido na capital, ele canta na noite, ele é compositor, que nem aí o nosso confrade Domiro Caetano. Esse cara é compositor em Goiânia e ele tentou parar, sabe? Ele falou, não, estou cansado disso, eu nunca mais vou compor uma música, nunca mais vou tocar violão, parei, não vou mais. Aí ele falou para mim, cara, você acredita que meia hora depois eu compus uma música sobre um cara que desistiu de compor música? Então, quer dizer, não adianta você tentar. Então, se, por exemplo, a Mônica Mesquita dizer, não vou escrever mais, sabe? A musa vai chegar em você e falar, vai escrever sim, vai escrever. Como assim vai parar? Não vai. Olha que eu vou te dar essa aqui, vai lá, escreve, e você vai escrever. É mais forte que você. Então, é mais forte do que a gente. Eu acho que, nesse momento, eu me sinto bem comigo mesmo, como artista. Em outros âmbitos da vida já é outra coisa. Esse boi daqui, né? Essa tá feia. E aí, o que acontece é que o espírito nada diz, mas ele vai grilar se eu decidir parar. Interessante. Como é que nós podemos encontrar o Celso Moraes nas redes sociais para os nossos ouvintes que desejarem adquirir os seus livros, as suas obras? Eu estou aqui alguns... Eu estou no Facebook, né? E Celso Moraes Faria, o nome lá. Estou também no Instagram, né? Para falar igual esse pessoal fala certinho, né? O Facebook não é Facebook, é Instagram. Instagram, né? Então, eu estou lá no Instagram, é o Celso F. Moraes, para quem quiser
procurar lá, celso.f.moraes. Estou também no Recanto das Letras, que é um cantinho muito legal para você guardar textos e poesia e tudo mais que você escrever, isso que é específico de escrita mesmo, não tem desenho. Para desenho tem mais dois, que eu estou sempre neles, que um é o Deviant Art, que ele é internacional, e também o ArtStation, que são 2 lugares onde eu guardo os meus desenhos. Então, nesses 6 lugares aí, eu posso ser encontrado nas redes sociais. Eu e minhas queridas aí. Antes de eu terminar, tem alguma mensagem, alguma frase que deseje transmitir para os leitores, para os ouvintes, para os telespectadores? Olha, tem sim. Eu vou citar aqui 3 frases que eu carrego para a vida e vou explicar por quê. Primeira frase de autoria do Oscar Wilde, que é o escritor, né, autor do Retrato de Dorian Gray. Ele escreveu o seguinte: estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós estão olhando para as estrelas. O que ele quis dizer é o seguinte: todo mundo está afundado, chafurdando numa lama danada chamada vida, só que algumas pessoas não ficam só nisso. Eles têm um olhar para algo um pouco mais acima, uma coisa mais elevada. Essas pessoas são os artistas. Então, nós conseguimos ver algo que as outras pessoas não veem. Tem gente que olha para um toco retorcido e esse diferencial, a emoção, isso aí é o que conta. A segunda frase é acreditada ao Fernando Pessoa. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. Eu acho isso também fantástico, a pessoa estava certíssimo nisso. Porque enquanto você está escrevendo, e depois aquele leitor, enquanto está lendo o que você escreveu, ele está vivendo uma coisa maior que a vida. Não é essa coisa banal, corriqueira, pé no chão, ele está voando por ali. Terceira frase, temos a arte para não morrer e não enlouquecer perante a verdade. Essa é do Nietzsche. Então, essas 3 frases eu carrego para a vida, sabe? E é isso, eu agradeço a todo mundo aí, os envolvidos. Tem um monte de gente que entrou aí no chat, não dá para falar com todo mundo, cada um, mas eu agradeço ao amigo que deu uma mensagem aí, que está assistindo. Eu mandei para um monte de gente, boa parte deles está aqui, isso é muito gratificante. Quero agradecer a todos. E agradecer aos confrades e confreiras aí da Sila, agradecer a você, né, por essa paciência de nos aturar aqui durante esse tempo. E ter compartilhado aí um pouco de mim, essa oportunidade muito rica, e dizer que, no final das contas, vale a pena sim. Então, somos todos Sila. Obrigada, Celso. Parabéns pelo seu trabalho, magnífico, pela mestria com que nos mostrou os seus trabalhos também, por esse artista multifacetado que é. Continuo sempre com essa positividade, com essa clareza de espírito, e transmitir conhecimento e sabedoria é muito importante e é muito bonito nós partilharmos aquilo que sabemos. É um altruísmo fantástico, nós partilharmos conhecimento, isso é muito bom. Obrigada também a todos os ouvintes que nos estiveram a assistir, seus amigos e meus também, porque também publicitei. E obrigada à Sila, obrigada ao Marciolino, ao Júlio, ao José Domingos, à Loviane, à Cristiane, obrigada a todos, somos todos Sila, e nós, conectados pela arte, eu, Mónica Mesquita, Rádio Sila, Rádio Web Sila, voltamos no dia 4 de abril para mais uma entrevista. Muito obrigada a todos que estiveram a ouvir, todos da Sila e todos os espectadores, e um grande abraço de efeitos e um beijinho em cada coração. Sejam felizes, tudo de bom. Muito obrigado. Obrigada. E só um abraço aí para o meu amigo Matheus Xavier, que senão ele vai me amolar o resto da minha vida se eu não mandar um alô para ele. Então, Matheus, aí, tá bom? Até mais. Obrigada, Celso. Obrigada a todos. Um abraço. Um abraço.